Nossa saudação fraterna de paz e bem a cada uma. A partir desse vídeo, faremos uma série de comentários sobre a encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, tecendo algumas considerações que nos parecem úteis para compreender e também assinalar alguns desafios que esse documento tão importante oferece para todos os cristãos. E nesse primeiro vídeo queremos propor uma contextualização, ou seja, por que exatamente nesse momento o Papa Francisco publica esse texto que ele vinha alimentando, vinha cozinhando, como se diz já há algum tempo, como ele mesmo diz na parte inicial, na introdução da encíclica. E ele o situa em primeiro lugar dentro do conjunto do ensino social da igreja. É explícito, isso faz parte do ensino social da igreja e também ele explicita dizendo que é a continuidade da Laudato Si. Ele diz, eu quero tratar das relações dos seres humanos, e no primeiro texto, Laudato Si tratou das relações com a criação, e nesse segundo texto ele pretende tratar das relações humanas em dois círculos, ou dois horizontes, ou dois níveis, como queiramos. Primeiro, o mais amplo, as relações dentro do conjunto da humanidade, dos países, das nações e das culturas, ou seja, o horizonte é amplo, e depois, ou paralelo a isso, num outro nível, as relações mais próximas, aquilo que chama a amizade, que são as relações nas pessoas com as quais se convive no cotidiano, no trabalho, na escola, na família, na vizinhança, na cidade. As relações de amizade, como ele trata. Mas, a partir desse mote inicial do Papa Francisco, eu queria lembrar algo que me parece muito interessante, que ele diz, estou escrevendo isso porque a humanidade está num momento de crise que pode levar ao caos, ou melhor, que já está caótica. E a crise ou o caos provocada pelo modelo econômico liberal e sua visão ideológica do mundo. Ele chama claramente de ideologia cega, ou seja, a cegueira do liberalismo na sua versão econômica, que leva à produção de riquezas cada vez maiores acumulada nas mãos de cada vez menos pessoas, e ao mesmo tempo que se gera milhões ou bilhões de seres humanos que não têm qualquer acesso a essas riquezas criadas. Então, esse é o contexto econômico, e ele diz que isso é justificado pela ideologia liberal, que vê no livre mercado, na livre iniciativa e no individualismo o único princípio que deve regir as relações econômicas. Então, diante desse caos provocado por uma proposta econômica com sua propaganda ideológica, o Papa quer chamar a fraternidade. E o que é interessante, eu queria ressaltar nessa nossa conversa, é que não é a primeira vez que isso acontece. Eu diria a primeira, segunda, terceira, quarta vez em que isso acontece. E é bom olhar a história para compreender e situar a encíclica do Papa Francisco. A primeira vez que houve um pronunciamento de tal monta foi naquele documento que deu origem ao ensino social da Igreja, a Rerum Novarum de Leão XIII, quando o liberalismo europeu, que reinou na Europa durante todo o século XIX, entrou em crise, e dessa crise emergiu o movimento operário e o movimento socialista ou comunista, conforme a gente quiser chamar. E a Europa vivia a emergência de um fantasma que ameaçava a convivência e ameaçava a vida de milhões de pessoas. Tanto assim que milhões de europeus tiveram que migrar para outros continentes para tentar encontrar condições de vida que ao menos lhe permitissem sobreviver. Diante desse caos, o Papa Leão XIII
publicou a Rerum Novarum, propondo um pacto entre capital e trabalho, que o capital não explorasse o trabalhador e que o trabalhador não se revoltasse. Claro, uma proposta ingênua, como nós o sabemos, mas que foi a proposta apresentada por Leão XIII na Rerum Novarum, e mesmo por causa que a proposta não era real e tampouco foi ouvida, a Europa prosseguiu no seu processo econômico que resultou na Primeira Guerra Mundial. Foi uma disputa entre as grandes potências capitalistas que naquele momento predominavam. E a Primeira Guerra Mundial terminou com os acordos de Versalhes, que não solucionaram o problema porque não foram a raiz da questão, que era tratar o modo como se produzia e se distribuía essa riqueza naquele momento. E, claro, os países que venceram levaram sua vantagem, os países que foram derrotados buscaram dar a volta, e essa volta foi dada através dos movimentos populistas, que foram o fascismo e o nazismo. Primeiro na Itália, imagina Mussolini, depois na década de 30, na Alemanha, com Hitler e o Partido Nacional Socialista, que eram a revanche dos derrotados da Primeira Guerra Mundial, e de novo uma disputa entre as grandes empresas e os estados que elas representavam pelo mercado, não só europeu, mas pelo mercado mundial. Mas essa forma de disputa econômica e disputa ideológica, em 1931, foi condenada pelo Papa Pio XI na encíclica Não Abbiamo Bisogno, não temos necessidade do fascismo, que teve sua resposta de Mussolini, sua vingança proibindo todas as organizações juvenis ligadas à Igreja Católica e outras restrições impostas ao Papa. Em 1937, 6 anos depois, o mesmo Papa Pio XI publicou 2 documentos. O primeiro, nossa grande preocupação referente ao nazismo, e 6 dias depois a Redemptor Nostri, que condenava o comunismo. Ou seja, na década de 30, Pio XI condenou todas as ideologias que naquele momento se apresentavam como alternativas ao sistema econômico vigente. E, de novo, a chamada era a pacificação, a encontrar soluções que não fossem violentas. O chamado do Papa não foi entendido, tivemos a Segunda Guerra Mundial, com todas as suas consequências catastróficas, e, no fim, os novos acordos que resultaram na divisão do mundo em 2 grandes áreas: áreas sob a influência da União Soviética comunista e áreas de influência sob a influência dos Estados Unidos, a área capitalista, e a Guerra Fria, que se prolongou na década de 50 e chegou ao seu apogeu, ou seu paroxismo na crise dos mísseis de Cuba e a ameaça de uma guerra nuclear. Diante disso, outra vez, João 23, com a Pacem in Terris, chamou as nações, a humanidade, ao bom senso, de encontrar uma saída pacífica para os conflitos, para a crise que estava vivendo. Claro, o Papa não foi ouvido, a Guerra Fria continuou, até que aparentemente foi vencida em 89, com a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, pelo lado capitalista, e muita gente sonhava com um mundo unipolar, o fim da história, a paz definitiva para a humanidade, para o resto dos tempos. E todos nós sabemos que não foi bem assim. O capitalismo livre da tensão com o comunismo assumiu a sua forma, que foi chamada neoliberal, da absolutização dos mercados, a financiarização absoluta e as consequentes crises que em ondas vêm se sucedendo desde aquela época até hoje. A crise bancária de 2008 foi um dos seus grandes expoentes. Mas, enfim, o liberalismo globalizado levado ao seu extremo está resultando numa nova crise econômica, com suas consequências políticas, ideológicas, culturais. Hoje, o mundo tem mais de 70 milhões de pessoas que estão
fora dos seus países, refugiadas por questões desde as econômicas, políticas, climáticas, religiosas. Nós vemos cada vez mais africanos, asiáticos, latino-americanos migrando para a Europa, caravanas de centro-americanos caminhando, cruzando todo o México a pé para tentar chegar aos Estados Unidos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, muros, barreiras tentando impedir, e movimentos xenófobos de violência contra estrangeiros e neofascismos ou neonazismos ressuscitando por toda parte, não só na Europa, mas encontrando suas expressões também nos outros continentes. É uma situação preocupante em que nós não vemos saída e que foi agravada ainda mais pela crise do Covid-19. Então, a mim me parece que a Fratelli Tutti do Papa Francisco é mais uma chamada da Igreja, através de um documento papal, uma encíclica, à humanidade para que encontremos o bom senso de nos descobrirmos como convivendo em um mesmo espaço, esse planeta Terra, e para quem tem fé, lembrando que somos todos filhos e filhas do mesmo Deus. Então, esse contexto de crise econômica, com suas expressões políticas e culturais e ideológicas que precisam ser tratados de uma forma diferente. E o Papa propõe que nós consideremos, nesse momento, para superar a crise, o conceito de fraternidade e amizade. Então, me parece que é um tema a ser pensado e que não cabe apenas aos cristãos, cabe a todas as pessoas que pensam a humanidade e a possibilidade da sua sobrevivência sobre este planeta, essa casa comum que nos cabe habitar. Continuaremos com a nossa reflexão, com esta reflexão, em alguns próximos vídeos. Obrigado por nos escutar.